Marcelo, e a Nigéria? Bom, Então o Leozinho está lá hoje. Estamos com o nosso maior desafio agora, que é um orfanato com 55 crianças, da qual saíram o Bobô e a Vitória, a ponto de, à beira da morte, foram levados para a mesma situação de subnutrição do Bobô, afetava outras crianças, mas num nível tão dramático, afetou também a Vitória. E ela também foi levada para transfusões de sangue para ver se conseguia sobreviver. O que acontece é assim: enquanto nós tínhamos a nossa casa abrigo, a casa abrigo serve para crianças estigmatizadas ficarem conosco e nós tentarmos a reinserção familiar dela. Então, tentar reintroduzir na comunidade, que é um aspecto também mais amplo, que não adianta ficar dentro de casa se ela não puder sair para a rua, porque na rua vai ser hostilizada pelo vilarejo. Por ser criança bruxa. Por ser criança bruxa. Algumas crianças, inclusive, exorcizadas na igreja, ainda assim a comunidade, uma vez bruxa, bruxa para sempre. Bruxa para sempre. É muito normal, né? Da superstição A superstição, e quando ela se associa com uma religiosidade de natureza neopentecostal, igualmente supersticiosa, e que carrega esse mesmo espírito de karma, né? Porque o que liberta uma criança dessa é dinheiro. O sangue de Jesus não liberta de ninguém, mas a grana liberta. Se derem dinheiro para o pastor, ele vai declarar a criança liberta da bruxaria. Até parece que todo mundo já sabe, Caio, que no fundo, há um grande teatro montado para sustentar estruturas. É interessante eles manterem os gadarenos, né? Isso. Esse processo todo. Eles precisam dos gadarenos. Agora, o que aconteceu, e o que eu gostaria até que todo mundo soubesse, é que nós tínhamos um orfanato para qual nós encaminhávamos crianças recolhidas, para que um senhor chamado Evans, que toma conta desse orfanato, pudesse manter nossas crianças junto às dele. As dele são crianças órfãs, não são crianças bruxas, são crianças órfãs. Então ele recebe algum apoio europeu e algum dinheiro de fontes várias, ofertas que dão para ele, e ele mantinha essa estrutura. Quando nós mandamos para lá o Tato, o Tuco e o Juan de Curitiba, junto com o Léo, eles voltaram assombrados de as crianças estarem passando fome dentro de um orfanato. E dinheiro indo. Doentes, né? E dinheiro indo. E ele engordando o Evans. Ficando nababo. Isso. E o Léo estranhou muito e pegou o Evans qual é, né? Um dia eu vi a Vitória num estado que eu falei: Léo, pelo amor de Deus, não é falta de dinheiro que você não pode dar um jeito da Vitória, tira a Vitória desse orfanato. Aí ele falou: Marcelo, só se eu tirar todo mundo desse orfanato. Eu estou tirando esses, estou tirando até os que não são nossos, que é uma coisa que é ilegal. Mas a culpa do Evans é tal de deixar chegar a esse ponto, que o Bobô andava com aquele rabo para fora, aquela cauda, normal lá. Ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. E esse cara recebendo as doações e... Quando o Bobô desmaiou, o Juan, foi assim que começou. O Bobô desmaiou e falou: essa criança está bem? Está dormindo. A Juan não está dormindo, está desmaiada. Será que está desmaiada? A enfermeira falou que não é enfermeira. Será que será? Talvez, porque ela evacuou sangue já a semana inteira. E aí, como é que vocês deixam isso acontecer assim? Aí levaram a criança e foi assim que começou a nossa história com o Bobô. Então eu fui falando, até que eu falei: põe dinheiro aí, Leonardo. Marcelo, como é que você quer que eu dê dinheiro na mão de uma pessoa que chega no meu ouvido e diz assim: Léo, este mês todos pegaram sarna. E então essa criança que você me trouxe bruxa, rapaz, não é que ela é bruxa mesmo? Porque foi você trazer essa criança, todo mundo ficou doente. Isso é uma mentalidade, né? Que está espalhada e reforçada pela religião. Ela já existiu
E o neopentecostalismo só tornou ungida numa desgraça mais intensa. E aí percebemos então que o que ele tinha era um campo de concentração de crianças em estado holocaustico, que ele fazia dinheiro para ele e dava o mínimo necessário para elas não morrerem. Ainda assim ele perdeu o controle, reteve dinheiro demais e estas estavam por morrer. Isso é um vampiro, né? Foi. É um vampiro. Aí então eu falei, Leonardo, vamos tentar esse orfanato para nós. Não são crianças bruxas, isso é o que menos importa, é o nosso próximo. Agora essas 55 estão diante de nós. E a gente tem que dar uma solução para isso. O Leonardo então tentou negociar que a administração do orfanato fosse passada para nós. Foi quando eu compartilhei com você muito. Eu achava estranho a questão de comprar um orfanato. Porque lá eles compram, no mundo, compram crianças para que as crianças sejam o objeto de barganha. Seja o capital relacional promocional do negócio da miséria. A ser girado. Então a África vive disso. As crianças são um showcase para ser vendido na terra, para o pessoal botar dinheiro e ficarem uns nabados lá sem fazer nada. Por isso elas têm que serem apresentadas de modo desgraçado. Sempre. Sempre em trapos, sempre mal vestidas. Porque aí o europeu, o americano e aquela relação culposa que eles têm com o terceiro mundo, e o europeu com a África colonizada, ele vai lá e dá um troco. Esse troco na África é muito. E aí esses caras vão vivendo. Eu acho que uma das maiores funções que eu percebi para mim, Caio, depois de um monte de traições e questões desse tipo, tanto no Senegal quanto na Nigéria, uma última que a gente teve na Nigéria agora, de um rapazinho nosso que perdeu a alma quando o Tony descobriu que ele estava vendendo espaço dentro da casa-abrigo do caminho. Que é isso? Então, quer dizer, você tem que ficar o dia inteiro em estado de vigilância, porque o nível de adoecimento, até de quem diz que vai ajudar, pode ser tão profundo como esse aí. Eu me percebi como uma pessoa, cara, que eu tinha que fazer uma coisa. Eu falei diante de Deus, eu falei assim: nosso dinheiro vai chegar no seu destino e alimentar essas crianças, educar essas crianças, fazê-las gente feliz, digna, e não teremos intermediações, porque os intermediários à África não deixam o dinheiro chegar à África. A África existe. Todo lugar do mundo. Na África é só. Mas a África é uma questão geográfica tão interessante, cara. Porque a África existe, que é para o dinheiro à África não chegar à África. Ela é uma montagem do terceiro setor. É uma cenografia para captação de recursos. E aí as pessoas vivem da África. Não necessariamente vivem para a África. Isso acontece muito. Vivem da África. E o africano sabe, cara. Sabe? Ele quer a parte dele. Um pedacinho dele. A parte galinha dele, né? Deixa cair. Na Nigéria eu vi várias vezes. Espera aí, vocês vieram aqui viver da nossa desgraça, então nos cabe esta parte. Aí a gente tenta reexplicar que não é a questão. Não adianta você explicar isso, porque a obviedade de que a gente só foi para isso, para ele... Ninguém consegue acreditar mais que você faz qualquer coisa sem nenhum interesse outro, a não ser o explicitamente confessado. Ninguém acredita. Está instituído definitivamente que você, de fato, não tem só que ser verdadeiro, sincero e honesto. Você tem que parecer. Exato. Em todos os sentidos, porque o que conta é só o que aparece. Se você não tem problema desde que você aparente. Exato. E agora porque as pessoas estão comprando só mesmo imagem. Exatamente. Agora, o desafio é que a gente cruzou com essas 55 crianças. Se a gente, por conta do Evans, tira a mão de lá, tira a presença de lá, a gente sabe que vai, cada uma delas são destinadas para a morte. São destinadas para a morte. Então, Léo, não compra um orfanato, não vamos fazer isso. Vamos locar.
a estrutura. A locação ficou um valor absurdo, cara, absurdo. Para valores nigerianos, né? Porque eles exploram quando ele vê que você tem coração, carinho e amor e quer fazer, aí o cara diz, bom, agora aqui é a bacia das almas, é o contrário, é igual comprar coisa de um empresário falido que está vendendo por qualquer negócio, é você alugar alguma coisa para quem por amor está querendo ajudar de qualquer jeito. E ele percebeu o valor lá em cima. Ele percebe isso no Léo, que o Léo quer ajudar de qualquer jeito. Então ele se vestiu um terno, trouxe um advogado, trouxe um contrato e fez e ofereceu um orçamento milionário. E o Léo falou, mas desse jeito você vai ficar milionário. Aí o Evans falou, e o que você tem contra eu ficar milionário? Não é de Deus ficar milionário? E veio todo o discurso neopentecostal, que o Evans é um bispo, inclusive. Alessilas. E aí o Léo falou, eu não tenho nada contra você ficar milionário, desde que não seja nas minhas custas e nas minhas costas. Você não vai ficar milionário me vendendo criança. E agora acabou nosso acordo. Eu vou denunciar você. E o Léo foi às estruturas governamentais e a assistente social e o governo foi ao lugar e disse, o Way to the Nations não vai alugar, comprar, fazer nada disso. Agora a administração é deles, é nossa. Por uma decisão governamental. E o Evans não tem ingerência nenhuma, porque eu falei, eu só aceito isso se o Evans não for um trust ou alguma coisa metida no meio da nossa questão, porque a motivação do coração dele é outra. Aí ela então tirou o Evans, só que ele falou, e tudo que eu coloquei aqui. E essas crianças todas são capital meu. Isso foi jogo aberto ali. Capital meu. Foi jogo aberto. Porque ele falou pro Léo, eu estou lhe dando 55 crianças. Quanto você acha que isso vale no transcurso de X tempo? E aí a gente tinha que pagar um valor que corresponderia... galinha, ovelha. Ele cobrou aluguel projetando quanto ele ganharia com as crianças. Aí o falei, Léo, vale... Tem que dar a paz do Senhor para esse cara. Eu falei, não dá para negociar com o diabo. Né? Não dá para negociar com o diabo, denunciemos. Graças a Deus a denúncia foi acolhida. E só que ela perguntou, o Evans perguntou para ela, e eu? E ela disse assim, toda oferta que você ganhar é sua. Você faz o que você quiser com ela. Desse jeito. A mulher do governo. A mulher do governo. Mas não aparece mais aqui. Mas se quiser continuar enganando o povo, dizendo que continua mostrando fotografias velhas das crianças se fazendo dinheiro, continue. Pode. Foi o que ela falou para ele. Pela madrugada. E aí então o negócio ficou assim. O orfanato é deles, do Caminho Nações. Eu continuo tendo meu troco do período que eu vivi aí fazendo isso. E eu não me meto aqui. Ok, ficou tudo decidido. E agora o nosso maior desafio é esse, Caio. Nós fomos à Nigéria para cuidar de crianças bruxificadas. Hoje nós estamos na Nigéria com um orfanato de 55 crianças órfãs a ser inaugurado agora em abril ainda. O Léo foi para lá agora, porque isso aconteceu há 2 meses. E agora o Léo vai começar a estrutura pedagógica, a estrutura de ofício, costura, artesanato, futebol, esportes de forma geral. E as crianças ouviram que o Way to the Nations ia assumir a administração. E o Léo disse que a Diana falou para ele que elas estão em festa quando descobriram que agora o Léo seria o administrador do orfanato. Que beleza. Então agora nós temos que dar conta de alimentá-las, supri-las. E são outras crianças, são novas crianças. Nós cruzamos com o primeiro próximo e agora Deus nos levou a outro próximo, esse daí que a gente tem agora, que são crianças... Eu não sei nem como classificá-las. Essas eram crianças escravas. Estavam ali para ser vendidas, comercializadas. Tráfico, comércio de alminhas mesmo.